Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês, a sequência da aula anterior que foi sobre a reprodução sexuada, Então, para começar, eu vou falar para vocês sobre os tipos de fecundação, Nós temos 3 tipos de fecundação: a isogamia, a heterogamia e a oogamia. A isogamia, os gametas eles são iguais, eles se atraem, pela movimentação que eles realizam, no meio em que eles estão. Então eles vão se atraindo por essa movimentação. Já no caso da heterogamia, os gametas eles são diferentes, porém, um é bem maior que o outro, eles apresentam o mesmo comportamento. Um exemplo seria um batimento de flagelo, tá? E no caso da oogamia, nós temos o espermatozoide e o ovócito, que é o que acontece na maioria dos casos. O gameta masculino ele é maior, desculpa. O gameta masculino ele é menor, ele sai em maior quantidade e ele tem movimentação. Já o feminino ele é maior e ele se movimenta bem mais lentamente do que o masculino, tá certo? E eles são bem mais numerosos, os masculinos, do que o feminino, tá? Sai em maior quantidade. Temos 2 tipos de fecundação: a fecundação interna e a fecundação externa. A fecundação interna, ela acontece dentro do corpo da fêmea, e a fecundação externa, ela acontece fora do corpo da fêmea. Porém, elas têm algumas diferenças entre elas, Já a fecundação interna, ela produz menos filhotes, a taxa de fecundação dela, é bem mais alta. Por quê? Porque tem uma proteção ali, do corpo da fêmea, protegendo as células se encontrando, tá? Tem um armazenamento no corpo da fêmea, que fica lá dentro. O macho possui um órgão copulador, pelo qual ele vai despejar o seu gameta no corpo da fêmea. Tem menor incidência de predador, ou seja, tem uma proteção ali no corpinho da mãe. Dificilmente, a mãe consegue, só a não ser que ela seja caçada, mas ele vai ficar um bom tempo protegido ali, E tem um cuidado parental, ou seja, a mãe cuida do bebê ou o pai durante um período da vida. Já no caso da fecundação externa, eles produzem muito mais filhotes e eles produzem muito mais espermatozoides e ovócitos, ovos e tal. Por quê? Porque quando eles vão reproduzir, existe uma alta taxa de predador que vão comer os ovos, vão não deixar o gameta encontrar, os gametas se encontrarem. Tem uma espécie de peixe que ele guarda os filhotes dentro da boca, E aí esses peixes eles são muito espertinhos, porque enquanto a fêmea e o macho estão num processo ali de reprodução, um outro peixe ele se aproveita dessa situação, porque conforme ela vai botando os ovos, a fêmea, ela pega os ovos e armazena na boca durante 3 semanas mais ou menos. E ela fica sem comer esse período, porque ela começa a cuidar dos filhotes. Aí o que acontece? Esse outro peixinho, ele vai lá, ele se aproveita dessa situação, porque além dele comer os ovos da fêmea, fecundados, o que ele faz? Ele bota os ovos dele lá no meio. Aí, conforme ele bota os ovos dele lá no meio, ela acaba engolindo sem querer. Isso é uma garantia para o filhote dele ter uma proteção durante um período, certo? Depois das 3 semanas, o filhote dessa outra espécie nasce muito maior do que o filhotinho da mãe mesmo, que guarda o filhotinho lá na boca dela. Ela consegue armazenar cerca de 6, 7 filhotes desse outro peixe, porque ele é muito maior do que os filhotes dela, acaba ocupando um espaço maior. E aí o que acontece? Na hora que ela solta eles para fora, ela pensa que eles são filhotes dela, e os outros ovos acabam saindo lá junto, que são os próprios ovos dela. E os filhotes do outro peixe atacam os filhotes dela e acabam matando. E ela pensa que aqueles são filhos dela. Então ela acaba cuidando de outros peixes, pensando que são filhos dela, e na verdade não são, Então, existe essa troca, entre eles de atacar, enfim, as ninhadas. Por isso que quando a fecundação ela é externa, eles precisam de uma maior quantidade de ovos. E não tem, normalmente não tem muito cuidado parental. A gente vê aí
no caso dos sapos, eles deixam os ovos lá, porque a fecundação ocorre, né, externamente. E aí eles deixam os ovos lá na água, num local que eles acham protegido, mas isso não garante, né, que possa sofrer algum ataque de predador, tá? Enfim, e normalmente eles precisam de água, né, para auxiliar nesse processo do encontro dos gametas, tá certo? Já no caso das espécies, né, a gente consegue dividir em dois grupos, em espécies dioicas e monóicas, tá? As espécies monóicas são espécies que apresentam somente um sexo, são chamadas também de hermafroditas, tá? Vou escrever aqui, ó, hermafroditas. Essas espécies hermafroditas, elas elas possuem os dois sexos em um único ser, tá? Elas são hermafroditas. As dioicas possuem dois sexos, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui nas hermafroditas? Às vezes, elas podem fazer um processo de autofecundação ou também passar por um processo de fecundação cruzada, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? E as dioicas, elas têm sexos separados, tá? Masculino e feminino, ok? Isso pode acontecer tanto em plantas quanto em animais, tá? Existem plantas que são hermafroditas e existem plantas que são dioicas, que possuem o sexo masculino, e outras que possuem o sexo feminino, tá? Já na próxima lousa eu mostro para vocês como que acontece a reprodução de alguns tipos de planta, beleza? Alguns animais eles possuem algumas características que identificam eles, né? Em ser um macho ou uma fêmea. O leão, por exemplo, ele tem a juba, a leoa não tem, né? Alguns pássaros possuem uma coloração maior, né, do que as fêmeas da espécie. Por quê? Aquilo ali é um atrativo, já vou falar também agora, tá? Existem alguns rituais de acasalamento que alguns animais eles possuem, né? Tem alguns que emitem sons, né, como os sapos, eles coacham, né? Eles ficam fazendo rab, 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 rab. Então tem um sinal que o macho emite para a fêmea para falar, olha, eu estou pronto para reproduzir. Alguém está aí pronto para reproduzir também? Então acontece ali um ritual de cópula, tá? O pavão também. O pavão ele tem aquele rabão todo para se exibir para a fêmea. Então ele mostra para a fêmea, ele fala assim, olha, eu sou o macho maravilhoso para garantir a perpetuação dos nossos filhos. Olha como eu tenho capacidade de ter filhos maravilhosos com você, senhora pavoa. Entendeu? Abrindo aquele rabo colorido dele e mostrando, né, que ele tem capacidade para aquilo. O pirarucu ele faz uma dancinha. O pirarucu são peixes, né, que vivem normalmente na região amazônica e eles fazem uma dancinha, né, que é um ritual de acasalamento deles para poder mostrar que eles estão, né, se reproduzindo. Não sei se vocês já viram também, mas pombos, às vezes quando eles inflam o peito, assim, fica fazendo balançando a cabeça assim, aí o macho às vezes ele abre o rabo para baixo assim, e fica dando uns girinhos no chão, se mostrando para a fêmea, falando, olha, senhora pomba, eu sou um pombo maravilhoso e eu acho que nós podemos trocar gametas, teremos filhos maravilhosos. Né? Então ele está se exibindo para a fêmea. Os sapos coacham, alguns pássaros cantam, tem um pássaro que chama fragata, ele infla o peito assim, né, para mostrar para a fêmea que eles são sensacionais e que eles estão prontos para trocar gametas, né? Alguns machos são territorialistas, brigam por espaço, como alguns macacos, né, o veado campeiro. Os mergulhões de crista, eles fazem um ritual de acasalamento, é muito engraçado, eles fazem tipo uma dancinha na água, né? Tem alguns pássaros que saem correndo na água, tipo flutuando, para mostrar para a fêmea que eles estão, né, a fim de trocar gametas e que eles são sensacionais, tá? Aí, quando a gente passa, né, desses rituais de acasalamento, ele começa a falar para a gente sobre fecundação cruzada e autofecundação. O que é fecundação cruzada? A fecundação cruzada acontece nas minhocas,
tá? Imagina que a minhoca tá lá, né? E elas são monóicas, tá? Elas são hermafroditas. Então, tem uma minhoquinha aqui e outra minhoquinha aqui. Então, elas estão passando lá, né? Aí elas falam, olha, vamos trocar gametas. Então, uma minhoca libera, né, o material genético para outra, elas trocam os gametas, e aí aconteceu a fecundação cruzada, né? Uma do gameta, outra também. Oh, vão ficar gravidinhas. O que acontece? A minhoca, ela tem uma bolsinha que chama clitelo, e aí ela começa a desenvolver esse clitelo e os ovos lá dentro, tá? Aí conforme esses ovos vão se desenvolvendo, o clitelo vai escorregando pelo corpo dela até chegar num estágio de maturação, onde esse clitelo vai ser depositado no solo. A partir deste momento, o que acontece? Ela vai ter umas minhoquinhas, porque os ovos vão se desenvolver, as minhocas vão nascer dessa estrutura, tá? Os ovinhos eclodem, as minhoquinhas vão sair por lá. Já no caso da autofecundação, tem alguns casos, né, de plantas e até alguns seres, como alguns protozoários. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não tem nenhum. Enfim, que eles conseguem realizar a autofecundação, tá? Alguns plateumintos, desculpa, não são protozoários, plateumintos. Que ele consegue realizar a autofecundação porque ele não tem com quem trocar o gameta, porque a tênia, por exemplo, está lá dentro do nosso organismo e ela não consegue realizar essa autofecundação, não consegue trocar a gameta porque só tem ela. Aí ela vai realizar a autofecundação, ela mesma se fecunda a proglótide, que é uma estruturazinha quadradinha que dá origem, né, aos filhotes, é uma bolsinha, é um segmento dela, e aí nascem os filhotinhos, tá? Lá dentro os ovos são... na verdade, ela bota os ovos lá dentro que a gente eclode com as fezes, tá? Aí nós temos, né, o desenvolvimento embrionário de alguns animais. Nós temos os vivíparos, tá? Esses vivíparos somos nós. São desenvolvidos através de uma estrutura chamada placenta. A fecundação aconteceu internamente, desenvolveu uma estrutura chamada placenta que vai auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Tá? E nós temos dois tipos de vivíparos, né? Os marsupiais e os placentários mesmo. Os marsupiais são aqueles indivíduos, né? Aqueles organismos que têm um desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe e a partir de um momento ele sai do corpo da mãe e entra numa bolsa. E aí eles começam a se desenvolver dentro dessa bolsinha, que é o caso dos cangurus, alguns gambás também, tá? Eles têm um estágio de desenvolvimento desta forma, tá certo? Nós temos também os placentários. Esses placentários somos nós, né? Passamos o tempo inteiro do desenvolvimento dentro do corpo da mãe. E nós, a partir do momento que a gente nasce, corta tudo isso, né? Leões, zebras, cavalos, enfim, também passam por esse processo, tá bom? E são placentários. Já os ovíparos se desenvolvem através dos ovos. Nós temos peixes, né, répteis, anfíbios, aves e os monotremados, que são parte do grupo dos mamíferos, tá? Tem um grupo de mamífero que bota ovo, que são os ornitorrincos e os equidinas, tá? São bem fofos, eles são mamíferos que botam ovo, têm um desenvolvimento dentro do ovo, porém eles possuem glândulas mamárias e pelos, que é o que dá característica para um mamífero, porém se desenvolvem em ovos, tá? A diferença do ovo de um peixe para um réptil, uma ave e um monotremado é o seguinte: o ovo do peixe lá e do anfíbio, que seriam os sapos, as pererecas e as rãs, eles necessitam de água, tá? Porque se ele ficar no sol, ele desidrata. Já em relação ao processo evolutivo, o ovo da ave, o ovo do réptil e o ovo do monotremado, ele tem uma casca protetora que evita a desidratação, tem uma câmara de ar que protege de contra-choques mecânicos, tem uns buraquinhos na casca do ovo que auxiliam na troca de gases, tem uma substância chamada vitelo, que vai auxiliar no processo de desenvolvimento desses animais,
que é uma substância nutritiva, durante todo o período que ele ficar incubado lá dentro desse ovo, tá bom? E aí a gente tem também os ovovivíparos. Quem são os ovovivíparos? Alguns peixes, né, passam por esse processo. Eles se desenvolvem uma parte dentro do corpo de um ovo, dentro do corpo da mãe, tá? Se eu não me engano, são os peixes arco-íris. Eles vivem desta forma, tá? Eles se desenvolvem dessa forma, dentro do corpo do ovo e depois dentro do corpo da mãe, né? Eles saem do corpo da mãe. Então tem 2 estágios de maturação aí para poder se desenvolver, tá certo? Eu já volto com a outra lousa. Um minutinho só. Já venho. Uou. Voltando aqui agora, né? Eu vou falar para vocês agora sobre o tipo de desenvolvimento dos animais e a reprodução sexuada nos vegetais, para finalizar a aula, beleza? Bom, em relação ao tipo de desenvolvimento dos animais, nós temos 2 tipos, o direto e o indireto. Quando o animal se desenvolve de forma direta, é porque o filhote, né, o que acabou de nascer, o bebezinho, ele é igual o pai e a mãe. Então ele vai permanecer desta mesma forma constante para sempre na vida dele, tá? Já o desenvolvimento indireto, ele passa por estágios de metamorfose, tipo o sapo, tipo a borboleta, né? No caso dos insetos, eu vou colocar aqui um exemplo, ó, larva, pupa e adulto. Então, a larva, a lagarta, ela se torna uma pupa quando ela se fecha, né, dentro do casulo, e depois o adulto quando ela vira borboleta mesmo, tá certo? Agora em relação à reprodução sexuada dos animais, dos vegetais, perdão. Nós temos as gimnospermas e as angiospermas, que são plantas superiores, tá? Nós temos 4 grandes grupos, 4 grandes grupos vegetais, que são eles: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas, tá? Essas duas aqui, elas dependem de água para poder se reproduzir, tá? Então são vegetais que eles são considerados inferiores, digamos assim, vai? Eles não têm tanta capacidade de crescimento. As pteridófitas um pouco mais. As briófitas, elas são bem pequenas, né? Elas se reproduzem através da água, elas necessitam de água para poder deixar os gametas se locomoverem, enfim. Já as gimnospermas e as angiospermas, elas conquistaram o ambiente terrestre, né? Porque elas não precisam nem de umidade, elas precisam só de água mesmo, né? Para poder realizar a transpiração e tudo mais. Mas ela tem, as gimnospermas, uma estrutura muito importante que garante a reprodução delas, que são os estróbilos, tá? Eu vou apagar aqui. Quem são os estróbilos? Sabe aquela pinha que a gente pega no Natal e pinta ela de dourado para colocar na árvore lá de Natal, no pinheiro de Natal? Então, essa pinha, ela é um estróbilo. Ela é uma estrutura de reprodução masculina ou feminina. A masculina, ela é um conezinho mais alongado, tá? A feminina, ela é mais arredondada, como eu fiz aqui, ó. A masculina e a feminina, tá? Esses estróbilos também são chamados de cone. Lá dentro, eles produzem grão de pólen, né? E eles lançam grão de pólen no ar. E aí, pelo vento, né? Eles vão ser lançados até uma estrutura feminina, né? Na qual ela vai receber o grão de pólen. E aí vai acontecer, ela vai liberar, né? O masculino libera o gameta. Aí o gameta feminino chama oosfera, tá? E aí o que acontece? Eles vão produzir uma semente alada, que depois ela vai se fixar no solo e nascer uma outra planta, tá? O que pode acontecer aqui? Existem alguns animais que se alimentam das sementes com embrião dessas plantas, né, desses pinheiros, que são as gralhas azuis. Olha que interessante. A gralha, ela acaba esquecendo
de onde ela... Porque o que acontece? Ela come, né, ela se alimenta da semente. Porém, ela captura um monte e ela começa a enterrar. E ela esquece de onde ela colocou. E aí, o que vai acontecer? Ela vai acabar auxiliando no processo de disseminação, né, de germinação dessas espécies, porque ela vai levando para lugares diferentes, né, populando locais diferentes, tá? Já no caso das angiospermas, ó, vou separar aqui, nós temos flores e frutos, né? As flores altamente chamativas para os pássaros, né? Produzem o grão de pólen para as abelhas que transportam, né? Borboletas e alguns outros insetos que transportam esse grão de pólen de uma flor para outra, auxiliando no processo de fecundação, né? E reprodução dessas espécies e garantindo assim a variabilidade genética, tá? Então eu fiz o desenho de uma flor hermafrodita, porque percebe que ela tem a parte feminina, e o conjunto é denominado pistilo, e o conjunto das estruturas masculinas, é chamada de estame, tá? Então aqui eu tenho o caule dessa flor, e essas estruturazinhas verdes aqui, ó, que caem, são chamadas de sépalas, tá? Aí nós temos as pétalas coloridas. Aí eu tenho aqui o ovário, né? E os óvulos aqui dentro. Aqui eu tenho o estilete e o estigma, e esses fazem parte do sistema reprodutor feminino da flor. Já a masculina é composto pelo filete, que é o verdinho aqui, e o laranjinha é a antera. Como que acontece a reprodução aqui nas angiospermas? A antera, ela produz o grão de pólen, que é transportado por esses animais que são polinizadores, ou pelo vento, ou acontece uma autofecundação, onde essa própria planta vai se fecundar, tá bom? O que vai acontecer aqui? Esse grão de pólen produzido pela antera, ele entra em contato com o estigma dessa mesma planta ou de outra planta, garantindo variabilidade genética se for com a outra, né? Entrou aqui, ele vai descer pelo estilete, vai encontrar o óvulo, né, aqui dentro, que é a osfera, e aí o que vai acontecer? O desenvolvimento desta planta. Como que acontece o desenvolvimento? O fruto, ele é um ovário desenvolvido, tá? Então, os frutos que nós comemos, ele é um ovário desenvolvido. Então, a semente dele é para ser disseminada por aí, tá? Por isso que os animais comem, se alimentam dos frutos e despejam as sementes. Por quê? Para ter mais plantas, certo? E nós jogamos fora, né? No lixo orgânico, sempre, né? Enfim. E é desta forma que acontece a reprodução das angiospermas, tá? Antera produz grão de pólen, né? Na verdade, começou a ser produzido aqui no filete, produziu aqui na antera, soltou pelo ar, ou polinizador, pegou, entrou em contato com o estigma, a estrutura reprodutora masculina, né? A célula, esqueci o nome, se eu não me engano, é anterozoide. Ele entra em contato com a osfera e aí dá-se início à fecundação e ao desenvolvimento de um fruto, que é o ovário desenvolvido. Tá certo? Vou ficando por aqui, galera. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.